Hoje nós vamos falar sobre o sonho da mulher de Pilatos. Pilatos é aquele mesmo que mandou matar Jesus. Era o governador romano da província da Judéia, onde ficava Jerusalém, onde Jesus foi preso e crucificado. A mulher desse homem, a mulher de Pilatos, chamava-se Cláudia Prócula, e ela também estava em Jerusalém, e ela teve um sonho alertando para o que estava para acontecer. E essa história é muito interessante. Mas eu vou dar primeiro o contexto do que estava acontecendo para você poder entender o significado desse sonho. Cláudia, que era esposa de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, era uma mulher de família importante, e foi o casamento com ela que abriu para Pilatos as portas para uma carreira no serviço público romano. E ele subiu rapidamente nesse serviço e acabou sendo nomeado para governar a Judéia. O título do cargo era prefeito da Judéia. Era um cargo bastante importante e indicava que Pilatos tinha futuro, poderia galgar outros cargos ainda mais significativos. E aí vem o momento da prisão de Jesus. Jesus é preso na madrugada de uma sexta-feira e é crucificado logo cedo nessa mesma sexta-feira e morre por volta de 3 horas da tarde. Os líderes religiosos judeus queriam matá-lo a todo custo porque ele estava incomodando. Mas esses líderes religiosos tinham poder para prender Jesus, mas não tinham poder para condená-lo à morte. Era preciso que o governador romano confirmasse a sentença de morte. Isso está lá na Bíblia, em João, capítulo 18, versículos 28 a 31. Os sacerdotes, então, estavam tentando achar uma maneira para prender e fazer com que Jesus fosse condenado e morto. E encontraram essa possibilidade quando um dos discípulos, um dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes, traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas. A Bíblia conta sobre isso. E Judas, em dado momento, na noite de quinta-feira, quando houve a última ceia, quando Jesus fez a ceia da Páscoa e falou que o pão representava o corpo dele, o vinho representava o sangue, etc., ele sai mais cedo e vai avisar os sacerdotes de que Jesus estaria num lugar chamado Getsemane, que é o jardim da prensa de azeitonas, que ficava no pé do Monte das Oliveiras. E ali ele estaria desprotegido, porque não teria praticamente ninguém em volta. Isso era importante porque Jesus era muito popular. Vamos nos lembrar que no domingo anterior, ele tinha entrado em Jerusalém, no domingo de Ramos, e o povo tinha aclamado como Messias, etc. E os líderes religiosos precisavam ter cuidado para não prender Jesus de maneira que isso causasse uma revolta. Precisamos lembrar que aquela era a época da Páscoa judaica e multidões iam para Jerusalém para comemorar a Páscoa judaica e a população da cidade crescia por cerca de 10. Então, havia uma grande quantidade de pessoas ali comemorando a saída do povo de Israel do Egito nas mãos de Moisés, que é exatamente a Páscoa judaica. Então, eles tinham que ter cuidado, prender Jesus de maneira a não gerar uma revolta da população. Eles foram avisados aí cerca de 9 horas da noite e eles tinham um dilema. Eles precisavam prender Jesus, aproveitando aquela janela de oportunidade, e condená-lo e matá-lo antes das 6 horas da tarde do dia seguinte, porque às 6 horas da tarde começava o sábado.
E não poderia haver trabalho, era o sábado judaico, tinha que parar tudo. Além disso, como eles estavam na época da Páscoa judaica, haveria um feriado de 7 dias. Então, se eles não conseguissem matar Jesus antes da sexta-feira acabar, e a sexta-feira para os judeus acabava no pôr do sol, às 6 da tarde, eles só poderiam fazer isso depois do feriado e seria um risco terrível deixar Jesus preso por tanto tempo, toda a população sabendo, a revolta podia acontecer, etc. Então, eles precisavam garantir que Jesus, uma vez preso, seria condenado. E como eles poderiam fazer isto? Eles precisavam da concordância do governador romano. Então, mesmo já sendo um horário avançado, mais de 9 da noite, o sumo sacerdote, que era o líder dos judeus, foi conversar com Pilatos para negociar com ele e ter de Pilatos a concordância de que Jesus, uma vez preso, seria condenado. Como é que a gente sabe disso? A Bíblia não fala esse detalhe, não traz toda essa armação. Mas faz sentido isso, porque se eles não tivessem a concordância de Pilatos, Pilatos poderia soltar Jesus. E aí tudo ia por água abaixo. Então, além de fazer sentido essa negociação prévia, também houve um período de tempo entre Judas deixar o grupo de Jesus e avisar a eles que Jesus estaria indefeso no jardim do Getsêmani e o momento da prisão, que já foi de madrugada. Exatamente foi o tempo necessário para eles receberem a informação de Judas, irem conversar com Pilatos, terem toda a concordância e montarem a expedição com guardas do templo, que foram aqueles que prenderam Jesus, para irem até o lugar onde Jesus estaria e prendê-lo. Então, levou um tempo. A cronologia do relato bíblico deixa isso claro. E esse tempo foi necessário exatamente por causa de toda essa armação. Agora, como o sumo sacerdote procurou o governador romano já tarde da noite, tarde porque as pessoas naquela época deitavam cedo e acordavam cedo, não tinha luz elétrica. Então, como ocorre em lugares mais pobres hoje em dia, quando não há luz elétrica, tudo acontece durante o dia, então as pessoas deitam cedo e acordam cedo. O sumo sacerdote foi procurar Pilatos no palácio onde ele ficava em Jerusalém e certamente a mulher dele ficou sabendo da negociação em curso, porque Pilatos já estava em casa, já estava recolhido. E aí ela teve um sonho de aviso. Isso está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 19. Olha o que está no texto. E estando ele, Pilatos, no tribunal, isso já é no dia seguinte de manhã cedo, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, que é Jesus, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então ela teve um sonho dizendo, fala para o seu marido não se envolver com Jesus, não participar disso, porque isso vai ter consequências sérias. E esse sonho fez sentido para Cláudia. E só poderia ter feito sentido se Cláudia soubesse do que estava acontecendo, o que é mais uma prova indireta de toda essa armação que estava ocorrendo nos bastidores. Quando ela acordou no dia seguinte, ela teve o sonho durante a noite, quando ela acordou, o marido já tinha saído para o tribunal para ir julgar Jesus, saiu muito cedo. E aí ela se lembrou do sonho e mandou avisar o marido, olha, não faça isso, vai trazer consequências sérias para você e certamente para ela também. Ela era casada com ele. Haveria uma maldição em cima daquele ato de Pilatos, o que é óbvio, né? Imagina, mandou matar Jesus. Quando Pilatos recebe a mensagem, ele realmente muda de comportamento. Dá para ver isso na descrição do julgamento. Ele tentou inocentar Jesus, chegou a oferecer trocar Jesus por Barrabás, que era um outro prisioneiro. Então, ele ficou tentando achar um jeito para soltar Jesus. Isso você pode ver lá em Mateus, capítulo 27, versículos 15 a 18.
E essa mudança de comportamento de Pilatos enfureceu os líderes judeus, que começaram a ameaçá-lo, dizendo que iriam denunciá-lo para o imperador romano, dizendo que ele estava protegendo um criminoso. Você pode encontrar essa referência lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 12. E Pilatos não teve a firmeza de caráter necessário e acabou cedendo à pressão e condenou Jesus. No último gesto, tentando tirar a responsabilidade das suas costas, ele lavou as mãos de forma simbólica. O que quer dizer, para o público, ele estava falando: eu não tenho nada com isso, a responsabilidade não é minha. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 24. Não adiantou. Ele passou para a história como carrasco de Jesus. E a partir daquele acontecimento, sua carreira política foi por água abaixo. Ele se envolveu em diversos episódios ruins, acabou perdendo o cargo e acabou sendo mandado para o exílio em desgraça. Aquele ato dele, aquela covardia dele de não impedir o que estava acontecendo, teve repercussões muito sérias na sua vida. Cláudia Prócula, mulher de Pilatos, foi colocada numa situação desafiadora, porque recebeu o aviso para que o marido não fizesse aquilo que estava para acontecer, mas não teve sucesso em mudar o curso dos acontecimentos. Ela poderia ter feito mais, talvez ela poderia ter ido pessoalmente até lá, no local do tribunal, falar com Pilatos e tentar convencê-lo, mas ela mandou um recado que não é a mesma coisa. E Pilatos não mudou seu comportamento e acabou cometendo aquela terrível injustiça. E aqui fica um ensinamento muito importante para você. Há momentos na vida onde é preciso fazer a coisa certa. Porque se a gente não faz a coisa certa, as consequências de um erro, de um pecado, serão desastrosas. Foi o que aconteceu ali. Pilatos fez algo que não deveria, e isso acabou com a carreira política dele, e ele sofreu as consequências do que tinha feito. Então, há momentos na vida que definem o que vai acontecer conosco adiante. Portanto, fique atento para isso e lembre-se disso quando você estiver para tomar uma decisão fundamental na sua vida. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, nos indique para amigos, para parentes, porque tudo que queremos é divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.